Criançada, boa tarde! Eu quero ouvir vocês, boa tarde! Aê, ficou melhor, tudo bem com vocês? Que bom, tá tudo bem comigo também. Vocês sabem quem é que está falando aqui? Lembram de mim? Vou tirar a máscara. É o pastor Arley. Que bom, nós estamos juntos aqui nessa tarde. Estou com muita saudade de vocês. Vocês estão com saudade de mim? Sim! Ah, que bom! Vocês estão com saudade das titias lá da escola bíblica dominical, lá da igreja? Da tia Miriam, da tia Ieda, da tia Milena e de todas as tias que estão sempre ali pertinho de vocês. Vocês estão com saudade? Ah, devem estar com muita saudade, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, nós vamos continuar orando e esse vírus vai embora. E nós vamos poder voltar para a igreja e vamos poder nos abraçar, ficar bem pertinho um do outro, tá bom? Quantos confiam em Deus que isso vai acontecer? Levanta a mão aí na sua casa. Ah, eu confio, eu sei que você confia também, então vai ser uma bênção. Olha, queridos, hoje nós estamos aqui por um motivo especial. Nós queremos, na tarde de hoje, fazer o nosso culto, apresentar o nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, aquele Deus grande, que a gente aprende sobre Ele todos os domingos lá na escola dominical. Hoje é um dia especial que Deus preparou para nós nessa tarde, para nós apresentarmos o nosso louvor, cantarmos, orarmos, ouvir a palavra de Deus, fazermos tudo aquilo que nós tivemos vontade de fazer, de coisas boas, diante do nosso Papai do céu, tá bom? E vocês devem estar curiosos, né? Para saber, pastor, onde é que o senhor está? Por que o senhor está aí no meio dessa construção, desse tanto de coisa, de entulho, de terra, ferro, tudo misturado? Ah, eu vou dizer para você por que eu estou aqui hoje. Porque nós queremos falar sobre o construtor perfeito. Nós não queremos falar sobre um construtor que não sabe bem do seu ofício, às vezes constrói e a edificação cai, a casa cai. Não, nós queremos falar de um construtor que constrói coisas sólidas. Nós queremos falar sobre Jesus, que é o nosso Deus. Vocês estão vendo aqui? Olha essa quantidade de materiais que tem aqui nessa construção. Tudo isso é usado para construir. Olha, aqui são ferramentas, a pá. Nós temos aqui também, olha, material. Isso aqui são mangueiras que são utilizadas para passar os fios, que levam eletricidade, que liga a lâmpada lá da sua casa. Aqui são os tijolos que constroem as paredes. Aqui, olha, nós temos aqui os andames, escadas. Tudo isso aqui é usado para a construção. Mas hoje, eu não quero falar muito sobre essa construção. Eu quero falar com vocês sobre um construtor perfeito, aquele que construiu uma coisa tão grande, tão tremenda, que ela nunca vai ser destruída. E eu quero falar para você o que está na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, no versículo de número 18, Jesus Cristo, falando para os seus discípulos, especificamente para Pedro, que era um deles, disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, Jesus Cristo falou que ia edificar. O que é edificar? Quem sabe o que é edificar? Levanta a mão. Ah, alguns sabem, outros ficaram, parece que estão meio tímidos. Edificar é o mesmo que construir. Então, Jesus disse que ele ia construir a sua igreja. E as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. E como é que Jesus fez isso? Nós falamos que para construir uma casa, usou tijolo, areia, cimento, mangueira para eletricidade e muitas outras coisas são utilizadas numa construção. E o que é que Jesus utilizou para construir a igreja? Quem é que faz parte dessa igreja? A igreja é formada por mim e por vocês que estão aí me assistindo. Nós somos essa igreja que o Senhor Jesus
edificou. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. Nós vamos bater contra as portas do inferno e nós vamos vencer. Porque nós temos essa promessa de Jesus, que o inferno não vai conseguir nos resistir. Então Jesus, ele usou a nossa vida para construir a igreja dele, que é espalhada em todos os países, em todos os lugares do mundo. Eu e você e todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Esses fazem parte dessa edificação espiritual chamada igreja. Chamada igreja. É uma edificação forte, uma edificação muito poderosa. E agora, será quais foram os instrumentos que Jesus Cristo usou para poder construir esse grande edifício, essa grande construção que é a igreja? Assim como o construtor usou pá, usou martelo, usou alicate, usou enxada, usou diversas ferramentas, Jesus Cristo também usa algumas ferramentas para poder construir e deixar essa construção chamada igreja bem forte, construindo a nossa vida com algumas coisas especiais que a Bíblia Sagrada nos mostra. Eu quero dizer para você que as ferramentas que Jesus usou e usa para construir e fortalecer a igreja é a oração, é a palavra de Deus, é o jejum, é o amor, é a comunhão que nós temos uns com os outros. Isso nos torna muito fortes. Mas o interessante é que lá nesse edifício, nessa edificação chamada igreja, existem materiais de diversas naturezas, assim como na construção. Existe aquele material do cabelinho duro assim, que nem o meu. Existe aquele material do cabelinho louro, liso. Existe aquele da pele mais branquinha, aquele da pele mais escurinha. Mas todos são fundamentais para que essa igreja continue triunfante. Triunfante é vitoriosa, é aquela que sempre vence. Então eu quero dizer para você que não importa a cor do seu cabelo, não importa se ele é liso, se ele é crespo, se ele é duro ou se ele é macio, não importa se a sua pele é muito negra ou se você é bem branquinho. Jesus Cristo nos ama da maneira que nós somos, porque Ele é um Deus grandão e Ele sabe que nós somos especiais para Ele. E Ele quer, nesta tarde, que você olhe para Ele e confie nele, porque um dia Ele virá para buscar você, virá para me buscar, virá para buscar a sua igreja. Então, leve isso no seu coração. Você é amada por um Deus grandão e você foi feito de uma forma especial. Não importa a sua cor, não importa o seu tamanho, não importa de onde você veio, se do sul ou do norte. Você é especial para Deus e Ele te ama do jeito que você é. Se você é um garoto, Deus te ama assim. Se você é uma garota, uma menina, Deus te fez para ser uma menina, para ser uma princesa. Se você é um garoto, Deus te fez para ser um herói, um campeão, quem sabe um valente de guerra pelo seu país, pela sua nação. Mas então, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, porque Deus é um Deus grandão, um Deus que te fez de uma forma muito especial. E agora, nós vamos começar a matar a saudade do nosso povo. Nós vamos agora chamar os nossos queridos amigos, Samara e Davizinho, e eles vão louvar o Senhor com vocês. Eu quero dizer para vocês, olha, se animem, façam aí da sua casa um momento especial de louvor, um tempo de louvor e adoração a Deus nesta tarde. Tá bom? Combinado? Então agora com vocês, Samara e Davizinho. Deus abençoe. Beijo para vocês. Olá, crianças. Vamos louvar? Sim, vamos louvar. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. E o seu cabelo, crianças? O seu cabelo é cor de
continuar louvando o Senhor? Sim, vamos continuar. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que uma arranha-céu, profundo como o seu pai. Maior que o universo, mas tudo que sonhei. Me ama, me conhece. Eu sempre fui assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que uma arranha-céu, profundo como o seu pai. Maior que o universo, mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece. Deus sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Cante mais uma vez, crianças. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. E aí, boa tarde. Como é que vocês estão? Estou com saudade. Quem está com saudade? Da igreja, da escola dominical. Espera mais um pouquinho. Daqui a pouco, né? A gente vai se encontrar, né? Poder dar um abraço. Espera mais um pouquinho. E aí, vocês louvaram bastante com o Davi, com a Samara? Olha que surpresa maravilhosa! Pastor Arley gravou uma palavra para vocês. Que legal, hein? E olha, eu tenho mais surpresas. Hoje vocês vão poder rever alguns coleguinhas. E eles vão falar para vocês um versículo da palavra de Deus que eles, guardaram no coração. Quem quer rever os colegas? Então fica aí, presta atenção. Lá vem os coleguinhas. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. versículo 1. Ai, sem cessar. Tessalonicense Tessalonicense 5, 5, 17. Orai. sem cessar. Orai sem cessar. Olá! Tudo bem com vocês? Oi, coleguinhas, o que vocês estão fazendo? Olha, eu posso falar uma coisa? Tudo que você fizer, faça de todos os corações. Como se fosse Fala o Papai do Céu. Colossenses 3. 23. Tchau, tchau, pessoal.
E aí, como é que foi? Que legal, né? Rever os colegas. Gostaram da surpresa? Pois é. Agora, olha só, vocês já louvaram, já se agitaram aí, não é? Então agora, ó, vamos ficar quietinho, ouvidos abertos, atentos, olhinhos, ó, olhando, prestando atenção, porque chegou uma hora muito importante. A hora de nós aprendermos a palavra de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui uma lâmpada. Eu trouxe aqui um objeto quase que a tia Miriam falou. O que é isso aqui? Tia Miriam, claro que é uma lâmpada. Para que serve a lâmpada? Cri, 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 cri. Para quê? Para iluminar o ambiente, para trazer luz. Ela serve para trazer luz. Olha só, eu posso fazer outra coisa com essa lâmpada? Quem criou essa lâmpada, criou com o propósito, o plano que a pessoa que construiu a lâmpada, que inventou a lâmpada, tinha, era justamente para o quê? Para iluminar o ambiente. Você já foi, quando você chega lá no seu quarto à noite e não acende a luz, a lâmpada, né? Vai lá no interruptor, clique e acende. Fica tudo escuro, não fica? Se você não acender, aí na hora que você clica lá, ó, a luz aparece. Então essa lâmpada foi criada com esse objetivo, com esse propósito, não é? E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Olha, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz lá no livro, a Bíblia, a palavra de Deus, olha o que ela fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que está escrito. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vou explicar, calma aí. Às vezes, para criança menorzinha, fala, tia, é muito grandão esse versículo. Mas eu vou explicar. Olha o que está escrito. Vamos ler de novo? Agora eu vou explicar. Pois somos feitura dele. Dele quem? Aqui está falando esse dele é Deus. Foi Deus quem nos criou. Somos feitura. Sabe o que significa essa palavra na língua grega? Obra-prima. Meu Deus. Deus nos criou. Nós somos a obra-prima de Deus. Tia Miriam, o que é obra-prima? Olha só. Quando um artista ou um construtor, alguém constrói uma coisa assim maravilhosa, ele fala assim, criei, eu construí, eu fiz uma obra-prima, foi o melhor que ele fez. Lembra quando o tio Arley falou que nós temos um construtor perfeito, que é Deus, que nos criou do jeitinho que nós somos, o cabelinho cacheadinho ou o cabelinho lisinho, a pele mais moreninha, igual a da tia Miriam. E tem gente que tem a pele tão branquinha, outras mais moreninhas ainda, bem escurinha. Tudo foi obra de Deus. Nós somos a obra-prima dele. Olha que maravilha! Olha só. Pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. Olha, nós fomos criados, nós somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha,
as quais Deus, de antemão, né? Antes já tinha preparado para nós, para que andássemos nelas. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Vamos falar de novo, mais uma vez, para a gente guardar no nosso coração? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 10. E vocês vão entender por que eu estou ensinando este versículo. Sabe por quê? Hoje vocês vão ouvir uma história. A história que eu vou contar, ela aconteceu de verdade. Sério, tia Miriam? Verdade? Verdade. Essa história, ela não está escrita aqui na Bíblia. Não tem essa história que eu vou contar aqui na Bíblia. Mas a história que eu vou contar é de uma menininha que aprendeu a amar a Deus e Deus tinha um plano, um propósito para ela quando ela crescesse. Querem ouvir? Então, olha só, entenda bem. A história que eu vou contar, ela não está aqui na Bíblia, mas ela aconteceu de verdade. Essa pessoa existiu e fez tudo aquilo que Deus queria que ela fizesse. E vocês vão entender. Essa história, ela aconteceu assim muitos anos atrás, em 1867, mais ou menos, com uma menininha chamada Amy Carmichael. Eita, que nome difícil! É porque ela não nasceu aqui no Brasil. Ela nasceu na Irlanda do Norte. Ih, tia Miriam, onde que é? É um país longe, lá perto ali do Reino Unido, longe do Brasil. Mas olha só, essa menininha chamada, vamos repetir o nome dela? Amy, fala Amy, não ouvi. Amy Carmichael. Ó, esse é o nome da Amy. Então, olha só, a Amy, quando ela era pequenininha, ela morava lá na Irlanda do Norte. Ela nasceu na Irlanda do Norte. E ela morava perto da praia. E ela ficava olhando aquele mar azul. E ela amava ouvir o barulho das ondas, ver aquela paisagem linda da praia. E a mamãe dela tinha, ó, os olhinhos azuis, igual a cor do mar. E a Amy olhava assim, ela era apaixonada pela cor azul. Só que a Amy nasceu com os olhinhos escuros. Ela nasceu com os olhinhos da cor do papai dela. O papai dela tinha olhos castanhos escuros. Mas a Amy olhava e admirava os olhos da mamãe dela, que eram azuis. E um dia, a Amy ficou pensando, que queria ter os olhos azuis como a mamãe dela. Sabe o que a Amy fez? Ela sempre ouviu, desde pequenininha, ela sempre ouviu falar do Senhor Jesus. Ela ia para a igreja com o papai e com a mamãe dela. Lá ela ouvia sobre Jesus. Ela ouvia que Jesus era o Filho perfeito de Deus e que Jesus tinha morrido pelos nossos pecados. E aí sempre na casa dela eles se reuniam e faziam ali o culto doméstico. A mamãe ou o papai lia a palavra, eles oravam. E sempre a mamãe dela, ela ouvia a mamãe dela falando: Deus responde às orações. Aí a Amy começou a pensar: Deus responde às orações. Então ela falou assim: eita,
ficou toda feliz. Sabe o que a Amy fez? Um dia, antes de dormir, a Amy foi fazer uma oração. Olha o que a Amy pediu. Olha só. A Amy queria e pediu: Senhor Jesus, meu Deus, transforma, me dá olhos azuis. Ó, a Amy queria que Deus transformasse, mudasse a cor dos olhinhos dela. E a Amy acreditou tanto, ela tinha tanta fé que Deus ia fazer. Por quê? Porque ela sempre escutava a mamãe dela falando: Deus responde às orações. E ela, olhos azuis. Aí foi dormir acreditando que no outro dia ela ia acordar com olhos azuis. E aí, o que vocês acham? Deus respondeu a oração da Amy? Tcharam! Será? Presta atenção. Presta atenção. Vamos ver o que aconteceu. No outro dia, quando amanheceu, a Amy correu, pegou, que ela era pequenininha. Ah, tia Miriam esqueceu de falar, sabe quantos aninhos ela tinha? 3 aninhos. E aí ela já acreditava que Deus respondia às orações. Aí ela correu, ela era pequenininha, correu, pegou a cadeira, colocou, subiu na cômoda, assim, perto da cômoda, onde tinha um espelho. Aí fechou os olhinhos, falou: olhos azuis, e tchum, abriu os olhinhos. E aí, será que Deus respondeu? Tcharam! Não, a Amy não acordou com os olhinhos azuis. A Amy ficou triste, porque ela pensou que ia ter os olhinhos azuis. E aí, Deus não respondeu a oração da Amy? Aí a Amy começou a querer, a chorar. Ficou triste, cabisbaixa. Mas na hora que ela estava assim querendo chorar, muito triste, veio assim na mente, no pensamento, no coração dela, uma resposta, uma certeza que Deus tinha respondido. Deus respondeu: não. Tia Miriam, Deus responde? Não, responde. Sabia? Olha só, Deus ele pode responder quando você orar não, sim ou espere. E a Amy, naquela hora, sabe, ela não ficou com aquela tristeza, porque ela entendeu que Deus respondeu não. Se Deus respondeu não, é porque ele sabia o plano, o propósito para qual a Amy foi criada. Não foi Deus que nos criou? Então Deus sabe de todas as coisas, né? Aí passou o tempo, passaram-se os anos. A Amy cresceu, virou uma moça, uma jovem. Sabe o que aconteceu? A Amy virou uma missionária. O que é isso, tia Miriam? Missionária é aquela pessoa, missionário, ele tem uma missão. Ele vai para todos os lugares, mas geralmente assim, né? Deus manda ir para algum lugar pregar a palavra, falar do amor de Deus. O missionário só é missionário quem viaja para muito longe? Não. Você, na sua escola, quando as aulas voltarem, você pode ser um missionário. Você pode falar para o seu amiguinho: Jesus te ama. No seu trabalho, né? Você é criança, você ainda não trabalha, mas o papai, a mamãe, a titia, a vovó pode falar, não é mesmo? Só que a Amy foi, sabe para onde? Para Índia. Vocês já ouviram falar no nome desse país, da Índia? Olha, muito longe aqui do nosso Brasil, porque a gente está no Brasil, né? Nós estamos aqui em Brasília. E assim, nós aqui da Igreja Manancial, Assembleia de Deus Manancial, nós estamos em Sobradinho, numa cidade, né, de Brasília. Olha só,
a Amy foi para muito longe. E chegando naquele lugar, presta atenção que vocês vão entender o que aconteceu com a Amy. Chegou lá naquele lugar, um lugar quente, e as pessoas da Índia têm costumes diferentes, elas fazem coisas diferentes. E uma coisa muito triste que acontecia lá naquela época, e eu creio que ainda acontece muito. A maioria das pessoas não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que em 6 dias criou o céu, o mar, as plantas, os animaizinhos, olha, criou os animaizinhos e nos criou o primeiro homem, Adão, daqui a pouco a gente vai falar. E aí, lá, eles têm uma pele mais escura. A Amy era muito branquinha, apesar dela ter os olhos escuros, mas a pele dela era bem branquinha. E aí a Amy chegou naquele lugar e ficava pensando, como que eu vou falar do amor de Deus? Eu tenho que aprender como eles falam, que eles falam diferente de nós. Eles têm outro idioma, outra língua, sabe? Eles falam diferente, então ela tinha que aprender a falar. Ela tinha que aprender os costumes. Aí, um dia, a Amy estava na casa de uma senhora que também já conhecia Deus. E ela foi lá. E lá, pertinho, lá no quintal dessa senhora, ela escutou um choro. Alguém chorando, choro de criança. Meu Deus! Aí ela pensou, eu tenho que entrar neste templo, lá naquele templo, para ver o que está acontecendo. E aí, o templo, deixa a tia Miriam explicar, lá na Índia tinha uns templos. Sabe o que é templo? Como se fosse uma igreja deles lá, bem grandona, assim, esquisita, né? Naquela época, não sei hoje, que a tia Miriam nunca foi à Índia, mas naquela época a história conta que tinha umas igrejas estranhas, feias, esquisitas, sabe? E a Amy tinha um problema lá naquele lugar, ó. Pessoas que não moravam lá, que não nasceram lá na Índia, não podiam entrar naquele templo, nesse lugar. Aí a Amy, como que eu vou fazer? Sabe o que ela pensou? Ela, já sei. Começou a passar café, ó, café na pele. Não vai fazer isso não, hein? A tia Miriam tá contando o que aconteceu naquela época que ela precisava entrar no lugar. Ela, ó, começou a passar café na pele dela e passou no rosto, ó. E a pele da Amy, ela já era uma jovem, aí, ó, começou a ficar bem morena. Aí a Amy, né, passou café, tudo, e foi vestir umas roupas de indiana. E colocou umas roupas, tudo. Aí tinha uma amiga dela lá, que conhecia a história, falou assim, da história da infância dela, que ela queria mudar a cor dos olhos. Aí a amiga dela falou assim, Amy, você tá muito parecida com uma indiana. Agora, ainda bem que você tem os olhos escuros, porque se você tivesse os olhos azuis, você não ia poder entrar lá. Na hora que a amiga dela falou isso, a Amy lembrou. Por que Deus disse não? Não mudou a cor dos olhos da Amy. Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano para a Amy na Índia. Ela ia falar do amor de Deus para muitas crianças lá na Índia. Você sabia disso? E ela tinha escutado o choro, lembra que eu falei? Acontecia alguma coisa lá naquele lugar. Aí, a Amy conseguiu, depois que ela passou o café, tudo, ela conseguiu entrar no templo, sem, ó, ninguém desconfiar que ela não era de lá. E aí ela chegou num lugar e viu 8 crianças lá,
E as crianças com os olhos todos assim, assustados, tristes. Aí na hora que a Amy olhou, veio um sacerdote, um homem que trabalhava lá no templo e empurrou a Amy para lá. Mas a Amy ficou, meu Deus, o que acontece? Como que essas crianças vêm para cá? Aí, um dia, a Amy passando assim na rua, viu uma carroça andando assim, um pessoal andando, e dentro da carroça ela conseguiu ver meninas que estavam sendo levadas lá para o templo. O que ia acontecer com essas meninas? E por que eles levavam essas crianças? Cadê o papai? Cadê a mamãe dessas crianças? E a Amy ficou muito triste. Ela falou, eu tenho que descobrir. Aí ela ficou pensando, Deus, o Senhor quer que eu fale do amor do Senhor, do amor de Jesus, quem é Jesus para essas crianças, para que elas possam ser salvas. Olha só, aí a Amy lembrou que quando ela era pequena, lá na igreja onde ela estava, que ela ia com o papai e a mamãe dela, ela ouvia falar de Jesus. Ouvia falar, sabia que Jesus era o Filho perfeito de Deus, mas ela nunca tinha feito uma oração para receber Jesus como seu Salvador. Aí na hora que a Amy lembrou disso, que um dia ela pequenininha reconheceu, que tinha pecado, porque a Bíblia fala que nós já nascemos em pecado. A Bíblia fala lá em Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, ela entendeu que ela precisava receber Jesus como seu único Salvador para ter os seus pecados perdoados. Então, naquela hora, quando ela era pequenininha, ela recebeu Jesus como seu Salvador. E ali, quando ela orou, perguntando se Deus queria que ela falasse do amor dele para aquelas crianças, para elas também serem salvas, ela falou, sim, a criança pode receber Jesus, ela pode conhecer o amor de Deus, porque eu conheci, a Amy conheceu pequenininha o amor de Deus. E olha o que Deus fez. Depois que ela cresceu, ela foi para um outro país para salvar crianças. E sabe o que a Amy descobriu? Olha só, por que essas crianças iam para aquele lugar? Essa história, ela é bem grandona. A tia Miriam está contando rapidinho e vai contar só uma parte, tá? Porque senão vai ficar bem grandona a história. Mas aí o que aconteceu? A Amy descobriu que essas crianças eram levadas para esse lugar. Sabe para quê? Olha, para ser escravas lá. Elas iam obedecer assim com muito sofrimento as pessoas que ficavam lá naquele templo, os sacerdotes. E eles iam fazer maldade com as crianças, iam maltratá-las, iam maltratar as crianças. E os papais, o pai, a mãe, vendiam essas crianças para esses sacerdotes lá do templo. Tia Miriam, vender a criança, vender o filho? Sim. Sabe por quê? Eles não conhecem a Deus, eles não conheciam a Deus, então eles faziam muitas coisas erradas, eles não conheciam o amor de Deus. Nem o papai, nem a mamãe, nem a tia, nem a vovó daquelas crianças. E nem as crianças. Então, quando faltava comida em casa, o pai simplesmente pegava a criança, o bebê, vendia. Para ganhar dinheiro, para ter o que comer. Ou então, quando a mamãe da criança morria, ele era bebezinho, o papai não queria cuidar, vendia. Várias coisas aconteciam para que eles vendessem as crianças. Olha que coisa triste. Crianças, muito triste o que acontecia
lá na Índia. Aí a Amy ficou pensando, ela como que ela ia salvar aquelas crianças? Como que aquelas crianças iam conhecer o amor de Deus? E aconteceu o seguinte, muitas pessoas já sabiam do trabalho que a Amy fazia naquele lugar. Então começaram a chegar algumas crianças lá na casa dela onde ela morava. Era uma casa grande. E aí começaram a chegar as crianças. Mas ainda não eram as crianças do templo que a Amy queria tanto salvar. Mas um dia, uma menininha, de 7 aninhos, conseguiu fugir do templo. Conseguiu. Ela andou, correu, conseguiu chegar na casa dela, na casa da mamãe dela. E quando chegou lá, ela pediu para a mamãe dela, para ela poder ficar novamente na casa dela. Mas a mamãe dela, não deixou. Pegou ela, levou de volta lá para o templo. Quando chegou lá, as mulheres que estavam lá no templo, malvadas, castigaram essa menininha, queimaram a mãozinha dela como castigo por ela ter fugido do templo. Mas só que ela não desistiu. Passaram-se alguns dias e ela conseguiu fugir novamente. O nome dessa menininha é Prina e ela conseguiu fugir do templo e com a ajuda de uma mulher ela conseguiu chegar lá na casa da Amy. E quando ela chegou, a Amy recebeu a Prina muito contente, abraçou. Olha, e aí a Amy ouviu o que a Prina tinha para contar. A Prina contou tudo o que aconteceu lá no templo com ela, como ela foi castigada, como ela sofria. E aí a Amy começou a pensar, eu preciso falar do amor de Deus para essa criança. Ela precisa saber que existe um Deus verdadeiro que a ama, que ama muito, muito, que Jesus ama as crianças. E começou a contar para a Prina sobre o Deus Criador, sobre o Deus que criou todas as coisas, sobre o Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar do castigo dos nossos pecados. E a Prina começou a ouvir muito atenta sobre Jesus, sobre como Deus nos salvou. E aí, sabe o que aconteceu? Adivinha? Logo, a Prina entendeu o amor de Deus e fez uma oração e recebeu Jesus como seu único Salvador, porque ela entendeu que tinha um Deus que a amava muito antes da Amy conhecê-la, né? Lembra do versículo? Que Deus nos criou, não foi? Que nós somos feituras dele. Você lembra no início, quando a tia Miriam falou? Pois somos feitura de Deus, foi Deus que nos criou. E a Prina entendeu e recebeu Jesus como seu único Salvador. Olha que maravilha! Agora você consegue entender por que Deus não mudou a cor dos olhos da Amy quando ela era criança? Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida da Amy. Ela precisava ir para a Índia para falar do amor de Deus para aquelas pessoas, para salvar aquelas crianças daquele sofrimento, né? E olha só, assim como a Amy, nós também temos um plano. Deus tem um plano para nós. A palavra de Deus diz que nós, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a tia Miriam quer ler na palavra para mostrar que é verdade. Não sou eu quem estou falando, não. Olha só,
no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando eu oro, eu recebo Jesus como meu único Salvador, eu me torno filha de Deus. Você, quando recebe Jesus, se torna filho de Deus. Para quê? Para fazermos boas obras. Fomos criados por Ele para que andássemos em boas obras. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, criança. Você é pequenininha, você vai crescer e Deus já tem um plano para você, pois foi Ele quem te criou. Você lembra quando eu falei da lâmpada? Que a lâmpada foi criada com um propósito para iluminar? Nós também fomos criados com um propósito. Eu não sei qual é o plano que Deus tem na sua vida, mas de uma coisa eu sei. Ele te ama e Ele te criou para você amar a Deus, para você falar do amor de Deus para outras pessoas. Amém? E aí, gostaram dessa história? Maravilhosa, né? Maravilhosa! E aí, gostaram de rever os seus amigos hoje? Gostaram da palavra do pastor Alei? Do louvor que a Samara e o Davi cantaram para vocês? Louvando a Deus? Então vamos cantar mais um pouquinho? Vamos? E eu tenho que falar uma coisa para vocês. Ah, tem uma surpresa, já ia esquecendo. Olha só, hoje a mamãe e o papai estavam com uma missão, tinha que ir lá na igreja buscar um presentinho para vocês, uma surpresa que a tia Ieda preparou com muito carinho. Se o papai, a mamãe, ou a titia, ou a vovó, aquele que cuida de você, não conseguiu ir à igreja buscar esse presentinho, fala aí para ele, vai lá, tem um presentinho para mim. Tomara que vocês tenham gostado da surpresa, tá bom? E tenham gostado do nosso culto. E o nosso culto está terminando. Mas, em breve, nós vamos nos encontrar. Vamos cantar um pouquinho? Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, fundo marinho, maior que o universo, do que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. Saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mas não vou terminar esse culto sem fazer uma oração. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por Ele ser esse Deus grandão que nos ama. E olha só, se você aí, criança, ainda não fez a oração para receber Jesus como seu único Salvador, vamos fazer agora? Vamos fechar nossos olhinhos, vamos juntar nossas mãozinhas, vamos? Ok? Então vamos lá. Meu Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por este culto, obrigado pelos meus colegas, por tudo que aconteceu. E nessa hora, agora, eu entendi que o Senhor me ama, que o Senhor tem um plano para mim e eu preciso e quero. Recebo o Senhor Jesus como meu único Salvador. Eu te recebo, Jesus, em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você fez essa oração?
acreditando mesmo, com fé, então você se tornou um filho de Deus e Deus tem um plano na sua vida. Amém? Oh, coisa boa! Olha só, agora nós vamos terminar, mas eu quero deixar um abraço bem grandão para você, bem grandão. Vamos dar um abraço? Tchau, crianças. Tchau, beijo. Tchau.